remédios milagrosos, aspirina, ampicilina, penicilina, sulfas. Os remédios que fizeram a expectativa de vida subir em 31 anos na Grã-Bretanha para as mulheres e 26 anos para os homens. Estas moléculas milagrosas, conhecidas como antibióticos, já salvaram milhares de vidas e continuam a salvar até hoje. Como são produzidas? Do que são feitas? Quais são suas moléculas e qual é a sua história? Perkin foi muito bem sucedido na fabricação de corantes, mas sua contribuição se estendeu à produção de fármacos, impulsionando avanços na química medicinal e elevando a expectativa de vida nos Estados Unidos do início do século XX. O uso de antibióticos como a penicilina e sulfa marcou um grande avanço, tornando possível o tratamento de infecções bacterianas que as ervas medicinais não davam conta, evitando complicações decorrentes de pequenos ferimentos e cortes. Aspirina. No início do século XX, as indústrias químicas alemã e suíça prosperaram na produção de corantes, gerando lucros significativos e avanços no conhecimento químico. A Bayer Company, por exemplo, começou com corantes de anilina e percebeu o potencial da produção química de medicamentos, destacando-se a aspirina, que se tornou um medicamento amplamente usado. A aspirina teve origem nas pesquisas de Felix Hoffmann, um químico da Bayer, sobre o ácido salicílico, uma substância analgésica conhecida desde a antiguidade por suas propriedades de redução de febres e alívio de dores. A aspirina, droga mais usada no mundo inteiro, é um analgésico, combate dores e antipirético. Combate a febre. Com propriedades anti-inflamatórias, ela é um grande exemplo de como um chá caseiro pode se tornar um medicamento sintético com a evolução das pesquisas sobre o princípio ativo. Aqui podemos ver o fluxograma de como é feito a aspirina. Simplificando, o processo de síntese da aspirina inicia na mistura de ácido salicílico com anidrido acético, em meio aquoso contendo um mínimo de ácido sulfúrico atuante como catalisador da reação. A mistura é aquecida em banho-maria até a precipitação de um sólido branco. Depois de resseada, é adicionada água gelada na mistura para a decomposição do excesso de anidrido acético. Com a cristalização completa, filtra-se o composto, obtendo um sólido branco. O sólido branco recém-filtrado precisa ser ainda purificado, e o método mais utilizado de purificação é a recristalização, em que o composto sólido é dissolvido em etanol e aquecido em banho-maria com a adição de água aquecida. A mistura é então resfriada e colocada para descanso até a cristalização dos sólidos. Depois, por filtração simples, se separa o solvente do ácido acetil salicílico de composição C9H8O4 e contendo em sua estrutura um anel aromático, um grupo éster e um ácido carboxílico. A inibição local de prostaglandinas em processos inflamatórios caracteriza o efeito analgésico da aspirina. Essas prostaglandinas atuam sensibilizando as terminações nervosas presentes na região inflamada, indicada para trombose cerebral, tratamento da diabetes, demência multi-infarto, cólica menstrual, tratamento de artrose, entre outros. Porém, ela é contraindicada para anemia, hipertensão, gastrite erosiva, úlcera, lúpus, asma, entre outros. Sulfas. Na virada do século XX, o médico alemão Paul Ehrlich, famoso por sua personalidade excêntrica, desenvolveu a teoria da bala mágica ao observar como corantes podiam seletivamente afetar tecidos e micro-organismos. Seu primeiro sucesso foi com o corante Trypan 1, mas, após falhar na cura da doença africana do sono, Ehrlich persistiu e focou na sífilis. Ele testou 605 compostos diferentes. Em 1909, descobriu o número 606, Salvarsan, eficaz e seguro contra a sífilis. Isso marcou um avanço importante na medicina, substituindo o método tóxico com mercúrio, reduzindo drasticamente a incidência da doença e impulsionando a diversificação na produção de fármacos. Sobre as sulfonamidas, ou também muito conhecidas como sulfas, elas são uma classe de agentes antimicrobianos que apresentam um considerável uso na medicina humana e veterinária. As sulfonamidas foram os primeiros agentes a serem utilizados para o tratamento de infecções bacterianas, onde o componente-chave é o ácido parabenzoico, o qual é um componente essencial para a síntese do ácido dihidrofólico. É necessário para o crescimento normal das células bacterianas.
Como os animais superiores são incapazes de realizar a biossíntese do AFH2, obtém-se na forma de folato, através de componentes alimentares. O folato ingerido é convertido em AFH2. Bactérias, no entanto, precisam sintetizar o AFH2 através de uma reação que envolve o PABA. Nesse contexto, as sulfas interferem no crescimento bacteriano por afetar a produção de AFH2. Por esta interferência, a reprodução bacteriana é encerrada. Com base na rapidez com que são absorvidas e excretadas, podem ser classificadas em agentes de rápida absorção e excreção mais demorada, de ação intermediária, agentes de rápida absorção e lenta excreção, de ação prolongada, agentes de rápida absorção e excreção, ação curta, agentes de rápida absorção e excreção muito lenta com ação ultra prolongada, de uso tópico e não absorvidas por via oral. São contraindicadas a pessoas com histórico de reações alérgicas ao fármaco ou que tenham porfíria. Não devem ser usadas para tratar faringite expectocócica do grupo A. E seu uso é contraindicado para gestantes, mães em período de amamentação e para recém-nascidos, pois aumenta os níveis sérricos fetais de bilirrubina não conjugada e também o risco de icterícia nuclear do feto ou do recém-nascido. O uso de sulfonamidas orais ou tópicas pode resultar em efeitos adversos, como reações de hipersensibilidade, cristalúria, reações hematológicas, icterícia nuclear do neonato, fotossensibilidade e efeitos neurológicos. Um exemplo de sulfonamidas muito utilizada no meio médico é a sulfonadiazina de prata, agente antimicrobiano mais utilizado no tratamento de queimaduras de segundo e terceiro grau, sendo comercializada na forma de creme com valor acessível para a população. Penicilina. Na história dos antibióticos, a família da penicilina desempenha um papel fundamental, começando com Louis Pasteur, em 1877, e Joseph Lister, que exploraram mofos para tratar infecções. A pesquisa sobre mofos como antibióticos era esporádica até 1928. Nesse ano, Alexander Fleming descobriu a penicilina, um fungo penicillium que tinha efeito antibiótico contra bactérias, incluindo aquelas causadoras de meningite e gonorreia. A penicilina era menos tóxica do que outros tratamentos da época. Embora Fleming tenha publicado seus resultados em 1929, a penicilina só recebeu atenção 10 anos depois, quando pesquisadores em Oxford começaram a trabalhar em seu desenvolvimento. Os primeiros testes clínicos, em 1941, foram mistos, mas a penicilina revolucionou o tratamento de infecções e permanece um dos antibióticos mais usados no mundo hoje. Bom, as penicilinas fazem parte dos grupos de remédios chamados de antibióticos. E bom, os antibióticos são substâncias que combatem bactérias, impedindo seu crescimento ou eliminando-as, e são utilizados para tratar infecções bacterianas. A descoberta dos antibióticos, assim como a penicilina, teve um impacto revolucionário na medicina, pois antes disso muitas pessoas morriam devido a infecções. Cortes simples poderiam ser fatais. Ela age inibindo a síntese da parede celular bacteriana, levando à morte das bactérias por lise osmótica. Isso a torna eficaz no tratamento de uma variedade de infecções, como garganta, pele, ouvidos, sinusite, pneumonia e infecções urinárias, além de ser usada também na prevenção de infecções em procedimentos cirúrgicos. Existem vários tipos de penicilina, incluindo penicilina G, penicilina V, amoxicilina, ampicilina, entre outros, e cada um deles com suas diferenças na estrutura da cadeia lateral, o que afeta seu espectro de ação contra diferentes tipos de bactérias. E também, pelo processo de fermentação do fungo Penicillium, é possível produzir formas diferentes de penicilina, como a F, a G, a K, a O, a X e a V. Porém, na prática clínica, só são utilizadas a penicilina G e a V. A seguir, podemos analisar uma cadeia padrão de penicilina, tendo à direita o anel tiazolídico e o anel beta-lactâmico, e à esquerda tendo a cadeia lateral. Cadeia essa que vai dar a especificidade à penicilina. Essa imagem foi retirada do curso básico de antimicrobianos da USP, sendo esse de um artigo científico de penicilinas. Continuando no mesmo artigo científico da Geonet, podemos analisar mais um fluxograma com o título de A Purificação da Penicilina.
Continuando no mesmo artigo científico da Geonet, podemos analisar mais um fluxograma com o título de A Purificação da Penicilina. Ah, tá com problema em resumir tudo isso que já falaram aqui? Bom, eu sou a Sabrina e eu vou tentar te ajudar um pouco. Bom, todos os remédios milagrosos tiveram a sua criação graças à expansão no mercado farmacêutico, que ocorreu com a criação da indústria de corantes. Esses são antibióticos que tiveram sua criação em torno do século XX. A aspirina, ela tem a sua criação por Felix Hoffmann e sua molécula principal foi a salicina. Ela em si conta com um ácido carboxílico, um anel aromático e um éster em sua cadeia. Já as sulfas, elas têm a sua origem graças a Paul Ehrlich, com o composto de salvarsan, são de grande ajuda no campo veterinário e humano. Podem ser classificadas a partir de seu uso, seja oral ou tópico, e a mais usada atualmente é a sulfadiazina de prata. A penicilina foi feita a partir dos estudos de Louis Partner e Joseph Lister, e sua estrutura conta com um anel beta-lactamano e um anel isonilídico, além de sua cadeia lateral, que é o que vai fazer ela ter grandes vertentes. Tá, mas como é que eu coloco isso numa linha do tempo? Bom, os corantes, eles geram um avanço para a indústria farmacêutica e os remédios milagrosos produzidos por essa grande indústria farmacêutica geram a saúde e garantia de vida para uma população. E com isso, todos aqueles pais não precisavam ter uma grande quantidade de filhos, porque eles iam com certeza chegar a uma idade adulta. Nesse meio tempo, ocorre o surgimento do anticoncepcional. Porém, a gente vai deixar isso para outro dia.